Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, são 7 horas mais 38 minutos, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado X, seu amigo sempre perto de você. E olha, nós já estamos aí com nossos comentaristas apostos, afinal é quinta-feira, dia de Política com Pimenta. Vamos cumprimentando aí os nossos comentaristas, inicialmente Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia à nossa equipe técnica e aos nossos ouvintes. Júlio Reda, um abraço, bom dia. Um bom dia, Odair, o Osmar, né, a Aldori, a equipe da rádio e os nossos queridos ouvintes nesta quinta-feira. Muito bem, vamos lá, começando o nosso Política com Pimenta de hoje. Nós temos aqui uma situação que o Supremo Tribunal Federal está acelerando aí o processo de julgamento que pode tornar Lira, o Arthur Lira, réu. O Supremo Tribunal Federal liberou ontem, quarta-feira, para julgamento um recurso apresentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em processo recebido pela Corte em 2019. Na ação, o parlamentar é denunciado pelo crime de corrupção passiva. Com essa liberação, então, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve analisar o caso que envolve o Lira, já na próxima terça-feira. Atualmente, o colegiado é composto dos ministros Luiz Barroso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Meu querido Júlio, o que representa esse processo do Lira aí no Supremo Tribunal Federal? Começou-se uma nova queda de braço aí dentro do nosso cenário político, né? Porque dificilmente hoje um congressista, um deputado, um senador aí não tem algum processinho, né? Lá no Senado também nós temos o próprio Pacheco aí que tem ações a serem julgadas pelo STF. E nessas últimas 2 semanas, né, estranhamente, né, o próprio Arthur Lira começou aí a demonstrar um pouquinho de insatisfação. Em resumo, ele começou a trabalhar, né, numa conversa que ele teve ontem, as prévias aí justamente da aprovação daquelas MPs aí que tinham sido executadas lá no começo de janeiro, incluindo aquela oficialização da aprovação dos ministérios, da ampliação dos ministérios. O Lira demonstrou aí, deixou claro aí a insatisfação generalizada que está na Câmara pela falta de articulação política do governo. E deixou claro que se por acaso não houvesse, né, ou se houvesse alguma derrota, a culpa não é dele. Mas isso já começou na semana passada, mais algumas situações ali com a própria antecipação daquele projeto da pauta aí de aprovação do marco temporal que estava para chegar no STF e automaticamente aí ele passou em cima de um projeto de lei que já existia para aprovação, né, sobre as demarcações de terra indígena e foi aprovada na Câmara. E automaticamente também, né, outra situação que aconteceu na semana passada, a própria formatação dos cargos da comissão, da composição da CPMI do dia 8, não foi aquela que o governo federal esperava. Né? Ele esperava emplacar aí Renan Calheiros, Eduardo Braga, alguns nomes aí que, devido a essa falta de articulação do governo, perderam força. E aí eles sentiram-se prejudicados justamente por Arthur Lira. E agora apareceu, né, resolveram tirar lá daquele montinho as pastas, né, do Arthur Lira. Então, em cima dessa dificuldade de aprovação, agora nós vamos ver, né? Começou realmente uma briga, uma pressão, e essa é a forma de o governo federal trabalhar. Vamos ver quem vai vencer. Né? Hoje a gente sabe muito bem a quem o STF está subordinado. Osmar, será mesmo que essa situação ali com o STF tem a ver com essa movimentação do Arthur Lira, com essas críticas mais ferrenhas que ele tem feito aí ao governo federal, essas não aprovações de projetos? Será que tem alguma relação? Zero relação. Zero relação. Por quê?
Na realidade, esse processo começou em 2019, já tinha recebido denúncia, já tinha sido 2 votos positivos na época para aceitar a denúncia, e agora a própria denunciante, que é a Lindora Araújo, do Ministério Público Federal, não sei, ou Procuradoria, não sei dizer, ela própria pediu o arquivamento da própria denúncia. Então, muito provavelmente, o processo vai ser retomado para aceitar o arquivamento da denúncia. Então, não tem nada a ver, isso não é pauta do governo, isso é pauta do Supremo. Então, meu colega confunde as coisas porque ele acredita que o Supremo é o 37º Ministério do Governo, mas não é nada disso. Esse processo é de 2019 e a própria Lindora Araújo pediu o arquivamento da denúncia que ela fez. Então, acredito que a denúncia, o pedido da procuradora vai ser aceito e vai ser arquivado o processo. É só isso, não tem outros desdobramentos. E até por isso ele vai ser pautado. Muito bem, ok, são as opiniões aí dos nossos debatedores. Eu só quero trazer um outro assunto, a gente já que está no assunto aí da votação, das aprovações, do governo que não está tendo essas falas do Lira, então, de que a articulação do governo não está boa. A gente viu ali no marco temporal a divulgação de que mais de R$1 bilhão foi derramado na Câmara ali para votação. Mesmo assim, o governo perdeu a votação do marco temporal das terras indígenas. Ontem, nessa questão dos ministérios também, mais uma informação de que mais de R$1 bilhão novamente em emendas parlamentares, orçamento secreto, enfim, como queiram chamar, mais uma vez sendo derramado ali. E dessa vez, então, ontem, ainda na noite ali de ontem, foi aprovado. O governo acabou saindo vencedor, né, nessa votação. E uma outra questão que eu quero que vocês comentem dentro desse contexto é que no noticiário de hoje a gente abordou uma situação de que há pressão da base governista para retirar ministros do União Brasil que teriam votado contra a questão do marco temporal das terras indígenas. Então, essa situação aí, qual é a opinião de vocês? Eu começo contigo, Osmar. Essa situação aí, os caras não estão votando com a gente, retira de lá, é o toma lá da cá instituído? Bom, primeiramente, o presidente Lula tem que voltar da lua de mel. Ele precisa sentar, cair na realidade e ver a situação do Brasil, sentar, parar de falar bobagem e governar e chamar quem pode ajudar ele. Eu não vou discutir aqui a forma, porque a forma ética há muito tempo já foi abandonada, a forma ética de dizer que todos são patriotas e votamos pelo bem do Brasil. Então, o presidente tem que chamar ou conseguir alguém capaz de articular. E articular significa distribuir verba, distribuir cargo, distribuir emenda. Essa é a linguagem que o parlamentar entende. Mas essas verbas não são necessariamente de corrupção, são verbas de interesse do deputado. O que eu ouvi é que nos próximos meses vamos ter uma pessoa, um parlamentar, um representante do Centrão para fazer as articulações. E eu acho que é isso que o governo precisa fazer. Colocar alguém que saiba tratar com os pares. E é isso que está prestes a acontecer, porque o governo ele tem coisas boas para apresentar, especialmente na economia, que interessa, mas ele está perdido nessas pautas da lua de mel, do Maduro, das viagens. Ele parece que deslumbrado com essas coisas internacionais, quando ele teria que se debruçar sobre os assuntos que dizem respeito ao Brasil. Então, o governo está desarticulado, o presidente está sem interlocutores. O que eu quero dizer isso? Quando ele venceu as eleições de 2003, que ele assumiu, ele tinha gente poderosa do lado dele, para o bem ou para o mal, mas era José Dirceu, Palocci, Márcio Tomás Bastos, eram pessoas que o presidente ouvia. E parece que esse grupo que está no poder com ele não tem a mesma força para fazê-lo escutar as coisas que ele tem que fazer.
e aí ele faz tudo o que dá na cabeça dele. E é isso que está acontecendo. Então, provavelmente o Centrão vai se tornar mais poderoso e vamos ter um membro do Centrão, como nós tínhamos no falecido governo passado, o Ciro Nogueira, que era do Centrão, lá na Casa Civil. Nós também vamos ter, em breve, um outro representante do Centrão para tratar da articulação política do governo. Para bem ou para o mal, se o governo quiser governar, é assim. Júlio. É o que o meu colega quer dizer, ele está referenciando justamente a própria fala do Arthur Lira também no dia de ontem, né? O que ele abro aspas aqui, a realidade do Congresso não é mais a mesma, referindo-se justamente ao parlamento que Lula tinha na época das suas gestões anteriores, né? Dos mandatos anteriores. Então, ontem aí foi despejado aí mais de 1 bilhão e 700 milhões, o maior volume de dinheiro aí despejado em um único dia para fazer essa aprovação dessa atualização, vamos dizer assim, dos ministérios. Então, o PT sentiu muito forte aí o golpe da não aprovação do marco temporal e ele percebeu que realmente ele não tem mais a maioria. Como o meu próprio colega disse, a definição está no centro e o centro vai saber, o Centrão, ele vai saber muito bem negociar. Porque, na verdade, o centro ele não se vende, né? O Centrão ele se aluga. Então, foi o que automaticamente aconteceu na data de ontem, né? O tomar lá da cá, na verdade, é o quê? O pagou bem, o voto já vem. Então, isso que a gente tem que levantar. Será que é compra de voto? Né? Foi questionado na época do antigo presidente justamente lá aquela questão do orçamento secreto, que agora foi institucionalizado. Automaticamente a gente consegue ver que isso está livre e solto. Então, o governo hoje ele tem essas dificuldades, isso é muito claro, está fazendo a sua pressão. Qual que é a sua pressão? Essas perseguições, né, e a própria questão da compra de votos. O Lira em si, ele demonstrou aí que ele está aberto a buscar uma agenda positiva. Mas claro que ele vai ter também as suas próprias pressões. Pressões essas, como a gente falou anteriormente, também sobre processos pendentes. Então, se realmente desafogar para ele essa suspensão e perda do mandato, quem sabe ele alivia a barra da pressão. Então, ele também está fazendo essa pressão. Assim como também acontece no Senado. Vai existir lá uma pressão um pouquinho maior pelo próprio Pacheco, porque o Pacheco também está de olho em uma das vagas de indicação do Lula ao STF. Então, hoje a gente sabe que tem 2 vagas aí muito próximas, né? Uma já em aberta pela saída do Lewandowski, que cogita-se o Zanin, mas automaticamente também tem o Benedito Gonçalves, aquele do tapinha nas costas ali no dia da posse lá, né? Missão dada é missão cumprida. Então, tem o Benedito Gonçalves e o Pacheco também cogita uma vaga. Porque em Minas Gerais não vai dar mais um mandato para o Pacheco. Então, ele sonha também com uma vaga no próprio STF. Então, esse é o nosso novo Congresso se articulando, nossa Câmara. É muito dinheiro. Isso alguém precisaria fiscalizar, né? Ou será que é apenas articulação política? Não vamos nos enganar, né? Arthur Lira é do centro. Ressaltar que nós estamos vivendo, na realidade, o Congresso, uma situação parlamentarista, com o Congresso sendo parte do Executivo, sem o ônus de governar. Certo, e eu complemento meu comentário ali, não vamos nos enganar, Arthur Lira é do centro, né? Então, os interesses ali do Centrão, o Arthur Lira vai conduzir muito bem. E sabe-se lá, né, esse protagonismo dele agora, nesse momento, também se não é só oportunismo e o que ele tem em mente para o futuro político dele também, né, com essa atuação. A gente sempre tem que ficar de olho nessa situação. Olha, o segundo tema do dia de hoje, que na verdade já não é segundo, já é terceiro, quarto, a gente já expandiu bastante, né, a nossa primeira discussão, tem a ver ali com a situação dessa repórter da Rede Globo. Queria um comentário de vocês a respeito disso, até a gente está colocando isso na nossa enquete no dia de hoje,
que supostamente foi agredida ali por um segurança do Nicolás Maduro durante uma coletiva de imprensa. E aí, logicamente, que a imprensa, de maneira geral, especialmente a Rede Globo, veio a público para manifestar aí a sua indignação com essa situação. Eu queria também o comentário de vocês a respeito desse episódio que aconteceu no dia de ontem, na véspera do Dia da Imprensa. Eu começo com você, Júlio. Olha, eu não sei por que tanto alvoroço, né? Porque, assim, essa é a democracia que defende o Lula, essa é a democracia do Maduro, né? O pessoal do consórcio, da mídia militante aí, ficou tão alvoroçada ontem, tão nervosinha, né? A Globo emitindo nota de repúdio, e aí? E aí, simplesmente, o governo federal vai fazer uma notinha lá explicando e ponto final. E é assim que funciona. É assim a democracia. Eu não estou aqui defendendo, claro que não. Mas eu só estou aqui para lembrar que esse tal do Maduro é um ditador, reconhecido mundialmente pelos seus atos contra os direitos humanos, né? Falamos aqui na última terça-feira. Na Venezuela não tem liberdade de expressão, não tem liberdade religiosa, os opositores, assim como os próprios jornalistas que tentam mostrar a verdade lá, são perseguidos. E aí, quando algum grupo tenta protestar, ou tentava protestar e se manifestar, veículos blindados avançavam por cima das multidões. A gente buscar isso na rede, aí a gente vai buscar muito bem. Então, é assim na Venezuela. Essa é a democracia de Maduro, defendida pelo Lula, dizendo que a Venezuela é apenas uma vítima de uma narrativa construída por seus opositores. Então, que está errado? Claro que sim. Mas, infelizmente, esse é a democracia que nós vivemos hoje, é a do amor. Osmar, seu posicionamento sobre toda essa repercussão aí dessa situação. Na verdade, a repórter ela foi agredida pela segurança do Maduro e também por um funcionário do GSI. Eu acredito que o assunto não repercutiu tanto, embora aquela emissora lá que muito se espelha lá do centro, ela dedicou horas de programa ontem sobre o assunto, que não é só a mídia militante, não. Aquela emissora do centro lá que doutrina muita gente por aqui se manifestou a tarde toda sobre isso. Mas embora o assunto tenha sido grave, acho que foi um incidente que merece repercussão mesmo, mas eu acredito que a repercussão não foi tão grande porque nós temos uma sucessão tanto grande de acontecimentos que acontece um episódio, aquele episódio se esgota rapidamente porque aparece outro episódio mais importante que toma o lugar daquele. Então nós estamos numa sequência de episódios assim que chama a atenção, que não chega a se esgotar um que já aparece outro. Então, esses episódios todos meio que ofuscaram esse problema. Mas foi um problema grave, que deveria ter sido até mais bem tratado, inclusive pelo governo, mas eu acho que foi um episódio mais um incidente, vamos dizer assim, do que propriamente um acidente, mas deve ter repercutido porque é normal quando um jornalista é agredido que a repercussão seja muito forte, como foi de fato. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui com o Política com Pimenta, porque o terceiro tema que a gente tinha colocado na pauta aí, basicamente a gente já discutiu sobre ele, que era a votação da questão dos ministérios ontem ali, que foi aprovada por 337 votos a favor e 125 contra. Já foi falado do dinheiro que foi esparramado por ali também, dessa situação do governo na articulação política. Já esgotamos esse tema também nos outros comentários anteriores. Nós vamos ficando por aqui com o Política com Pimenta, agradecendo a participação do Júlio e do Osmar. Terça-feira que vem tem mais Política com Pimenta aqui no Repórter Cultura. Um abraço, Júlio, até na terça-feira. Excelente resto de semana e bom final de semana. Igualmente, né? Um abraço ao Dair, Osmar, a toda a nossa equipe, né? A nossa querida audiência aí também. Um bom finalzinho de semana e nos encontramos então na próxima terça-feira. Um abraço, Osmar. Até na terça-feira. Daí, abraço, Júlio, abraço a nossa equipe técnica e a audiência. Bom final de semana a todos e até terça, se Deus nos permitir. Isso, até terça.